Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e a gente recebe agora para falar precisamente desse trabalho, mas nos contar um pouco também sobre o que é o Observatório da Democracia. Recebemos a estudante da UNILA e voluntária do Observatório, Caroline Rodrigues Carlos. Bom dia, Caroline, seja bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por atender o nosso convite, dar uma paradinha no trabalho, que vocês acompanham a eleição, mas o trabalho começa muito antes do processo eleitoral em si, né? Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, na verdade, para apresentar o Observatório e esse trabalho que a gente está fazendo, né? Já estamos em processo de produção e de preparar todos os detalhes para amanhã já acontecer tudo certinho, então eu que agradeço muito o convite. Legal, antes de você explicar para a gente o que é o Observatório da Democracia, vocês já participaram, já atuaram na eleição municipal anterior, na eleição geral, né, no país, e vocês acompanharam esse processo. Como que foi essa experiência na eleição passada? Sim. A gente participou nesse mês porque já começando a introduzir, né, o que é uma missão de observação eleitoral. A gente faz a missão de observação eleitoral junto à UERJ, a um projeto de extensão da área de Direito Internacional, que é o NEPED. Universidade do Rio de Janeiro. Isso. E daí, nas eleições gerais, eles já chamaram a gente da UNILA, mas foram só 3 observadores, não teve o apoio do observatório. Hoje, nas municipais, a gente entra com o Observatório das Democracias, que é um projeto de extensão da UNILA. Então, a gente tem como se fosse um grande guarda-chuva, que é o NEPED, e aí a gente é um braço dentro desse grande guarda-chuva, que é o braço em Foz do Iguaçu, e é o Observatório das Democracias. E aí a gente já entra, em vez de 3 observatórios, a gente consegue trazer 15 observadores. A gente tem o apoio institucional da UNILA, por exemplo, com um carro, então tem esse crescimento de equipe aqui em Foz, para observar as municipais, e vale dizer também que as gerais presidenciais, foram a primeira experiência do NEPED. Então, tem esse crescimento de estrutura, e é bem legal ver a equipe crescendo, assim, de uma observação a outra. Se institucionalizando, inclusive, né, com a chancela da universidade aqui, a UNILA, né? Qual que é o objetivo do Observatório da Democracia dentro das eleições municipais em Foz do Iguaçu? O projeto de Observatório das Democracias, ele já existe há uns anos dentro da UNILA. Nossa função principal é muita analítica, então a gente faz relatórios de sistemas eleitorais, né, para explicar como é o sistema eleitoral de alguns países, parte do Mercosul, que é nossa área, assim, de interesse. A gente também acompanhou nas últimas eleições presidenciais de outros países. O que a gente fazia é explicar o sistema eleitoral e acompanhava debates e fazia alguns relatórios curtos para enviar para um órgão do Mercosul, que tem o mesmo nome, né, que a gente é o Observatório das Democracias, projeto de extensão da UNILA. Existe o Observatório das Democracias dentro do Mercosul, que faz missão de observação eleitoral também. Então a gente fazia pequenos relatórios sobre isso, sobre as eleições presidenciais dos outros estados partes, e enviava para eles. Daí esse ano é a primeira vez que a gente vai ter esse trabalho in loco, né, que é presencial, aqui em Foz do Iguaçu e em eleições do Brasil. A gente estava sempre fazendo essas análises de outros países, e agora a gente faz do Brasil presencialmente. E a gente entra como suporte mesmo do NEPED. Todo o processo ele é construído em conjunto, mas a gente entra dentro desse processo como um braço deles, então a ideia é trazer o suporte, fazer o suporte deles aqui. Até com a institucionalização, né, com a UNILA junto, todo o processo fica muito mais tranquilo. O objetivo do observatório, então, é dentro dessa estrutura do que o NEPED traz, observar, e aqui eu até fazer um parêntese, né, a observação eleitoral, ela não tem nenhuma ligação com o partido, não tem ligação com candidatos, a nossa ligação é com o TSE, com o Tribunal Superior Eleitoral, né, a gente não tá aqui para partido, nada, e não estamos aqui para ficar fiscalizando também, por exemplo, um observador não vai estar lá falando, isso aqui tá errado, você não pode fazer isso. Tem boca de urna em tal lugar, não é a missão do observatório. Não é nossa missão a gente vai estar lá. Temos uma credencial mandada pelo TSE, com a nossa identificação. Temos um formulário com alguns pontos a serem observados. E, pelo menos para quem está vendo de fora, é um pouco isso. E a gente vai indo de escola e observando como está indo, mas sempre em relação a está sendo cumprido. A gente está observando que está sendo cumprido o que está no nosso código eleitoral. E nunca na função de fiscalizar ou de se posicionar em relação a um partido, né? Então, essa missão de observação eleitoral já
entrando nesse tema um pouco que é também. parte do trabalho do TSE, né? Isso. Da Justiça Eleitoral, ou seja, é um sistema hierárquico organizado nacionalmente e que nos municípios tem essa missão, essa tarefa que vocês se incumbiram aqui em Foz do Iguaçu. Isso. Até que para você ter uma missão de observação eleitoral, você tem que ser cadastrado pelo TSE, né? Então você recebe, o diálogo ele é feito pelo TSE com a matriz, que é o NEPED, e aí a gente vai seguindo essas matrizes, as orientações que a gente recebe de lá. A missão de observação eleitoral, então, ela tem a autorização do TSE. Quando você vê um observador, ele vai estar com um crachazinho. Aqui na Unila, a Unila disponibilizou pra gente alguns coletes de identificação também. E para vocês baterem, tem o código atrás, para quem é mesário, para quem tá ali no prédio eleitoral, poder ter essa validação também, né? Os próprios partidos, né, de repente, um delegado de um partido identifica uma pessoa dentro da área de votação, ela quer fazer essa checagem, ela pode fazer isso facilmente, né? Sim, sim. E daí, aqui, e a missão de observação, ela está ocorrendo em várias cidades do Brasil. A gente está aqui como foco em Foz, mas no Rio de Janeiro existem muitas cidades também que estão sendo observadas. E o protocolo ele é bem simples, a gente vai estar lá e a gente vai estar observando de forma muito tranquila. Quando a gente observou aqui na presidencial, não teve nenhuma intercorrência, então foi bem tranquilo, assim. E a prática de missão de observação eleitoral, ela é dentro do TSE, ela tem que ser aprovada pelo TSE, a nossa foi aprovada. E existe, por exemplo, alguns protocolos que, durante as eleições, o observador, a gente realmente está ali só para observar. Muito tranquilo. Para quem, quando a gente vai a mídia, assim, quer alguma informação, ela é direcionada à nossa matriz, que é o NEPED. Certo. Então, o papel de observação, ele é bem de observação. Certo. Vocês têm acesso à sessão eleitoral, vocês, quando você fala percorrer, é percorrer mesmo, é acessar, é verificar o que está acontecendo lá dentro, no local de votação, né, o desempenho dos agentes aí elencados pela Justiça Eleitoral, como isso está transcorrendo, né? E isso geram apontamentos, né? Isso. A gente entra nas sessões. Normalmente a gente vai estar separado em pequenos grupos, que vai se distribuir em escolas, e a gente entra nas sessões, pode conversar com os mesários, né? A gente não pode, obviamente, atrapalhar o processo de eleição, claro, ali o trabalho deles, mas a gente pode conversar diretamente com os mesários. A gente tem o recorde de acessibilidade, então tem algumas perguntas que têm que ser feitas específicas sobre isso. Então, a gente entra na sessão, a gente observa, dialoga diretamente com o mesário e a gente troca de sessão. E fica observando tanto lá dentro quanto por fora também, como está bem organizado. Nunca num papel de, meu Deus, está errado, mas no papel de temos algumas perguntas, a gente tem que coletar o dado para responder. E essas perguntas, né, que é o nosso formulário, elas são consolidadas em um relatório, que é enviada pela nossa matriz, do NEPED. A parte final do trabalho é o relatório. Isso. A estratégia do NEPED, eles enviam 2 relatórios. Um a 1 hora, que é um relatório preliminar, falando como está indo até agora, e um às 6 horas, que é de finalização. Isso do processo eleitoral. Postumamente, algum tempo depois, eles enviam um relatório mais completo, com sobre apontamentos, né, que aí eles vão ter tido tempo de pegar os dados, analisar os dados, tirar conclusões, contextualizar algumas questões, e aí esse relatório final é enviado ao TSE. Então, no dia da eleição, a gente tem 2 pequenos relatórios, só para mesmo mostrar como está acontecendo, se for observado alguns pontos importantes, e depois um relatório final a ser enviado para o TSE, que é bem completo. Certo. Você citou algo muito importante, que é a acessibilidade nas eleições, né? Qual que é a importância desse tema dentro da missão que os observatórios, o observatório aqui de Foz do Iguaçu, enfocará no município de Foz do Iguaçu? Que tipo de dados que vocês vão reunir em relação à acessibilidade? O recorte, ele foi feito de uma maneira bem lógica até, né? Porque o direito de voto é direito de todos. E o direito ele tem que ser igual a todos. Então, é que o papel do Estado providenciar que aqueles espaços eles sejam acessíveis para todos os cidadãos. Então, esse recorte partiu desse ponto porque qualquer pessoa normalmente pode votar, mas pode mesmo? O chão, aquele degrau ali, se uma pessoa ela é cadeirante, como funciona? Uma pessoa cega, como funciona? Se a gente realmente está sendo
fazendo as adaptações para que o direito ao voto seja realmente universal, né? E o que acontece é que também existem muitas regulações do próprio TSE falando o que pode, o que não pode, o que deve ser feito e o que não deve. Então, a gente está fazendo esse papel, fez esse levantamento, essas regulamentações. Por exemplo, hoje as urnas, elas têm que ter um fone de ouvido, sabe? Para quem é poder votar. Então, a gente vai validar isso, vai observar se está funcionando, se tem a disponibilização. Isso. Então, basicamente, a gente analisou o regulamento do TSE sobre acessibilidade e a gente vai observar se está sendo tudo cumprido. E também questões um pouco estruturais, se possível, né? Por exemplo, a gente fala que existem barreiras. A arquitetura de um lugar pode ter uma barreira, algum certo tipo de deficiência. Então, eu vou observar, esse prédio tem essa barreira? Como a gente pode lidar com isso? Como isso foi lidado também? Certo. Então, é esse recorte. Como você falou, vocês não têm o papel fiscalizador, não é esse o objetivo do observatório, mas esse relatório dará esse retrato sobre, né, esse tema da acessibilidade ao Tribunal Superior Eleitoral, que fará uma análise. E ele pode fazer recomendações a partir desse relatório, né? Olha, Foz do Iguaçu pode fazer maiores investimentos para adequar a sua infraestrutura dos colégios pensando na eleição, né? Ele tem esse papel de suporte também para as eleições futuras, né? Isso. A missão de observação eleitoral, ela nasce para isso, para que os processos eleitorais eles possam ir avançando cada vez mais, né? E a gente precisa desse olhar criterioso durante o processo, assim, para ver onde pode melhorar, onde deveria já ter melhorado há muito tempo e não melhorou, mas em uma perspectiva mais prática do que acontece. Porque muitas vezes, quando a gente fala, né, desses avanços, fica muito no teórico, assim, deveria se ter. A missão de observação permite uma conclusão mais prática, porque a gente está vendo acontecer e vendo onde estão os desafios durante o processo. Então, Então, para o TSE também é uma parceria muito importante, essa visão prática, esse de olhar de fora, para eles construírem para a gente construir as recomendações e eles poderem se estruturar para o próximo pleito eleitoral. Muito bem. Para a universidade também é muito importante, né? Você contava que você é estudante, faz a graduação em relações internacionais, e a universidade pública se relacionar mais proximamente com a comunidade, né, com os moradores, com a cidade, isso é fundamental para todos saem ganhando, né? Sim, com certeza. E até que tem esse salto, né? A gente foi de 3 estudantes para hoje 15 estudantes tendo essa experiência prática no campo da RI. Então, profissionalmente, pra gente é muito bom, de verdade. E para a cidade também é bom, porque a gente consegue ter esse olhar local e falar assim, olha, aqui tá assim. E a gente conseguiu distribuir de forma que a gente vai ter pessoas observando no centro, mas a gente vai ter pessoas observando em outros bairros, né, distantes, tipo Porto Meira. Então a gente vai poder ter esse contraste de mostrar, olha, como tá sendo a atenção a esses espaços arquitetônicos. O relatório, assim, falando arquitetônicos para comunicar melhor com quem tá assistindo do que como o geral. O relatório, ele é nacional. Né, o relatório ele é sobre todos os locais observados, mas a gente leva a perspectiva local também, porque você fala, a gente observou isso em tal escola, que está em tal bairro, então permite essa percepção e essa comunicação direta com os atores mais altos de o que está precisando localmente. O morador de Foz vai poder ter acesso a esse relatório depois de publicado? O Tribunal Superior faz essa comunicação? É o observatório que faz? Como é que a gente pode ter o acesso pós-trabalho do observatório? É pelo NEPED, da UERJ. Eles publicaram o relatório de 2022, para quem tiver interesse de ler, já para ver como é um relatório de missão de observação eleitoral. Esse já está público. Tem alguma menção à Foz nesse de 2022? Diretamente não, porque como era presidencial também, o escopo era muito mais amplo. Certo. E aí o processo, e eu não vou falar pra você, vai ter ou não vai ter, porque a redação do relatório ainda não está sendo feita, então não tem como eu falar também. Entendemos. Então, mas é no NEPED. Assim, todas as informações vão ser para todo mundo poder acompanhar, pelas redes sociais do NEPED. Da Universidade do Rio de Janeiro, UERJ. Isso. Muito bem, vamos esperar, vamos torcer que a eleição ocorra tranquilamente, que vocês não tenham muito a relatar, porque aí isso significará que a eleição transcorreu como ela deve ser, ou seja, dando a oportunidade igual para eleitoras e eleitores de todas as idades, independentemente das suas especificidades particulares, né, mas que todos possam chegar
a esse tão esperado momento, que é o momento do voto. Caroline, parabéns pelo trabalho, obrigado por participar do programa, e a gente está à disposição aí para novos diálogos sobre esse papel importantíssimo de observar a eleição, de trazer as informações aí sobre como o pleito acontece e como o eleitor é levado a esse momento do voto. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar apresentando o Observatório e explicar um pouco mais sobre as missões de observação eleitoral, né? Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Legal, foi muito esclarecedor. Marco Zero, onde tudo começa.